E hoje eu quero falar para você da nossa provisão diária e suficiente, ela vem do Senhor. Às vezes a gente espera que o fulano possa resolver isso e resolver aquilo. E onde a gente não espera é que Deus nos surpreende. Então, olhe para tudo e para todos de maneira em que você não ponha sua confiança em ninguém e em nada, a não ser no Senhor. Mas olhe para tudo e para todos que podem ser um instrumento de Deus na sua vida, como você pode ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Existe um momento na história do povo de Deus em que eu fui meditar ontem, era 11h30 da noite. Eu vou fazer a leitura desse texto, depois nós vamos aprender alguns ensinamentos com o Senhor. 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis 24 fala do reinado de Joaquim, no versículo 8, que diz assim: Tinha Joaquim, quando começou a reinar e reinou, sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Versículo 9. Desejo que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Que Deus abençoe você nesta manhã, em nome de Jesus. De acordo com esse texto lido, nós temos um breve e suficiente perfil deste rei Joaquim. E estes 2 versículos nos dizem que Deus o reprovou, que ele não fez o que era bom, ele começou a reinar muito novo, de repente as pessoas podem pensar assim, mas ele só tinha 18 anos, não tinha nada na cabeça ainda, mas outros reis, muito mais novos, fizeram o que era reto diante do Senhor. Então a questão da idade nova ou velha não pode ser o padrão para a gente medir a espiritualidade. Então nesses 2 versículos a gente tem um breve e suficiente perfil deste homem chamado Joaquim. Ele foi o último rei de Judá, de Jerusalém, ungido de acordo com a vontade divina, de acordo com a sucessão. Aí você vai ler aí, vai dizer, mas teve um Zedequias. Zedequias foi uma armação de Nabucodonosor quando tirou Joaquim de lá. Sabe essas armações? Vocês nunca viram que o país que vocês moram não existe essas coisas, não tem essas coisas, que um tira o outro, aí bota alguém da lá que come na mão dele. Nabucodonosor, quando levou Joaquim para a Babilônia, foi Nabucodonosor que colocou Zedequias como rei em Judá. Porque era importante para Nabucodonosor ter alguém que falasse e que fizesse o que Nabucodonosor queria. Então, para mim, Zedequias não foi uma pessoa, um rei colocado no trono conforme a vontade de Deus. Foi uma armação de Nabucodonosor. Então, esse texto nos diz, o cara era mau e ele fez exatamente tudo que o pai fez. Então, olha aí como nós somos uma referência ou boa ou ruim para os nossos filhos e os nossos netos. Quando a gente insiste em fazer as coisas erradas que nossos pais fizeram. Eu sempre falei para as minhas filhas, por favor, não vem querer me corrigir, nem me chamar a atenção que você está fazendo porque eu fiz. Faça as coisas certas e ignore as coisas erradas.
Porque errar eu erro. E vou errar, e estou errando, e sofro quando eu erro. Mas vocês não têm o direito, nenhum filho tem direito de jogar na cara dos pais os erros dele. Você está afrontando a Deus. Quando você, mesmo seus pais bem idosos, que de repente não estão fazendo a coisa certa, e você levantar a voz, você não tem direito, eu não tenho direito, ninguém tem direito. Cuidado, você está afrontando a Deus, porque Deus diz que vai abençoar com bênçãos quem honrar pai e mãe. Não quem critica. Você não é a pessoa indicada para corrigir seus pais, seus progenitores. Mas você pode corrigir a sua própria vida, que de repente é uma reprodução daquilo que seus pais produziram na sua vida. Então a gente tem aqui um breve e suficiente perfil deste rei Joaquim. Foi mal, fez o que o pai dele fez de errado, começou a reinar com 18 anos, e quando começou a reinar, ele reinou 3 meses em Jerusalém. Deixa eu ler o versículo 10 em diante, acompanhe a leitura, 2 Reis 24, 10. Aqui ele é levado cativo, ele e a nobreza de Jerusalém é levada cativo. E diz assim o versículo 10. 2 Reis 24, versículo 10. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do próprio rei. E segundo tinha dito, o Senhor cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Destruíram o templo, que Davi levou anos juntando recursos para o filho dele construir. 14. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres destes, seus oficiais, os homens principais da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. É nessa hora que Daniel vai com seus amigos também. E para Nabucodonosor era interessante as pessoas inteligentes. Então, quando antigamente esses caras que parecem burros, né, invadiam os pobres, eles deixavam para lá, porque não podem ajudar em nada. Eles pegavam a nobreza. E a nobreza ficava cativa, e eles aprendiam com os escravos. Isso. Não, 16. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Então aí houve uma armação de Nabucodonosor. Quando ele invade e leva Joaquim, ele fala: se você não estiver comigo, eu vou te levar preso também para a Babilônia. Esse cara era incorrupto. Ele falou: conta comigo, estou aqui para te ajudar. E a pior coisa é quando ele também deixa que o nome dele seja mudado.
você ver a supremacia, a soberania humana desse reis, principalmente na Nabucodonosor, além dele acabar e destruir tudo, ele disse, você, ô Raimundo, não vai se mais chamar Raimundo, não. Não sei qual o nome que Nabucodonosor ia dar para você. Então, além dele destruir, ele acabar com a nossa, aquela coisa, né, aquela plenitude de coisas, de estilos, de vida, ele ainda mudava o nosso nome para depreciar. O nosso nome não, o nome das pessoas. De acordo com o texto acima, nós somos informados como este rei foi disciplinado pelo Senhor, devido ter sido um rei mau. Tudo que Deus permite, tudo que existe, Deus permite, o propósito não é consertar o mundo. O mundo não tem conserto. É preparar a igreja e o povo dele. E Deus quer mostrar para a gente que nós não somos tão maravilhosos como a gente pensa. A gente pensa que é. Nós não somos. Tem muita gente na igreja que pensa que está acima do bem e do mal. Tem muita gente dentro da igreja que pensa que é um anjo celestial com roupa de carne. Nós somos santos, separados, nós somos eleitos, nós somos predestinados, Deus nos escolheu. Jesus disse, não foi você que me escolheu, eu que escolhi você. O que Deus viu em nós? Deus não viu. Deus amou. Deus perdoou. Nós precisamos nos posicionar sem ficarmos cegos para a nossa humanidade pecaminosa. E a gente precisa louvar e adorar a Deus por causa da santidade e da soberania dele. Nós não somos nada. Mas quando Deus faz aliança conosco, Deus vai até as últimas consequências e até o último dia para cumprir a sua promessa. Se todos nós aqui fomos salvos pelo Senhor, nós vamos morar no céu. Mas não vai haver nada, nem o teu próprio pecado vai te impedir. Sabe por quê? Porque Deus vai te disciplinar. Deus vai mandar um Nabucodonosor bater na tua porta, acabar com tudo teu, te levar para perto dele e Deus vai te disciplinar. Quem tem filhos aqui? Se ele fizer tudo errado, você vai jogar ele fora e vai dizer, você não é mais meu filho. Essa é a doutrina de quem não acredita que Deus começou e vai terminar o que começou. Então, se você acredita que você é tão bom para não jogar teu filho fora, por que você acredita que Deus vai jogar os filhos dele fora? Não vai. A gente vê aqui um rei mau. O pai dele era mau. E sabe quantos anos esse cara foi disciplinado? Vamos ver agora no capítulo 25, versículo 27. Então a gente pode fazer o que quer? Pode. Fala para quem está ao seu lado, se o bispo está falando que você pode fazer o que você quiser. E Deus vai me salvar? Vai, Deus vai te salvar. Veja aqui, capítulo 25, versículo 27. No 37º de quem? Rei de... No dia 27 de dezembro. Tem outro nome no calendário judaico, mas para você entender. No dia 27 de dezembro. Era outro rei agora. Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere quem?
é o mesmo que foi levado pelo Nabucodonosor, um cara que não prestava. Agora olha o que esse cara faz com este rei que não prestava. E esse rei também estava a serviço do Senhor. Nabucodonosor estava a serviço de Deus, porque Deus o chama de meu servo. Nabucodonosor estava a serviço do Senhor para levar Joaquim para o cativeiro. Cativeiro, não era para ter uma vida boa, não. Por que eu afirmo isso? Por causa desse versículo 28, 29 e 30. O que diz o 28? Falou com ele. Isso me dá a impressão que esse Evil-Merodach conhece um pouco a história. E como servo de Deus, Deus tem servos que vão para o céu e Deus tem servos que vão para o inferno. Deus fala para Merodach, Deus inspira Merodach, tem um cara lá que me pertence, lá dentro do teu cativeiro. Você vai tirar ele de lá. E eu acho interessante que no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, logo quando ele começa a reinar, ele fala, quem é Joaquim aqui? Ele vai lá, chega para Joaquim e ele fala com ele benignamente, com respeito. E eu quero abrir um parênteses. Você, sendo filho, sendo filha, você não tem autoridade nenhuma para afrontar, para desrespeitar, para criticar, para corrigir, para exortar seu pai e sua mãe. Você não tem. Não tem. Porque este homem aqui vai e vê naquele Joaquim mau, cativo há 37 anos. Podia chegar ali atropelando Joaquim, você vê que o Deus gosta de você, rapaz. Mas não, fala com ele benignamente. E o que mais ele faz com esse rei? Lhe deu lugar de mais honra do que... Rapaz! O que mais que ele fez? Olha como é que é claro. Ele está no cárcere, ele está com vestes sujas, rasgadas. Ele está fedendo. Você vai pensar que lá o cárcere era igual às prisões hoje. O pessoal usa tornezeleira e fica dentro de casa com TV a cabo. Ou naquelas outras. Antigamente, hoje, o cara fez o curso superior, fica mais caprichadinho. Não tinha isso não, o cara era rei. Estava no cárcere. Estava imundo, sujo. Mudou-lhe as vestes do cárcere. E Joaquim passou a comer pão na sua todos os dias, ou seja, não comia dentro do cárcere, foi levado para dentro do palácio. Porque comia com ele na mesa, pão na sua presença. Você acha que o rei Merodach ia comer e fazer refeições com Joaquim lá dentro do cativeiro? Não. Joaquim é que foi levado para o palácio. No versículo 30. Está escrito aí na sua Bíblia. O cara teve uma aposentadoria, o cara teve o nome, teve a vida mudada, o ambiente mudado. O homem foi tratado com respeito. Após 37 anos de cativeiro, Joaquim é liberto e com honra. E a pergunta que eu faço e fiz para mim, por quê? Porque na cabeça e na mente do irmão que não saiu com um filho pródigo e ficou dentro de casa, na mente daquele irmão, aquele filho não podia voltar.
Na mente de alguns de nós, da nossa geração, não é assim que Deus trata. Deus trata muito melhor do que Merodach. Mas Deus não passa a mão na cabeça do errado. Deus disciplina. Por que que ele foi tratado assim? Presta atenção nisso. Eu estou em cima de história. Eu estou em cima de fatos. Eu estou em cima da teologia bíblica. A história bíblica mostra que, embora alguns reis de Judá, e não foi só Joaquim, mas inclusive Joaquim, tivessem feito o que era mal perante o Senhor, Deus continuou e continua bom e fiel perante o homem, mantendo as promessas que havia feito à nação e continuava a realizar o seu plano para o seu povo através das pessoas que moravam em Judá. Porque, apesar dos fatos, continuou dentro dos propósitos de Deus. Eu estou temendo mais falar que alguém que estava dentro da igreja foi para o inferno. Eu estou tendo muito cuidado e estou me vigiando para não falar isso. Porque imagina este cenário. Um rei que reinava e fazia o que queria, de repente ele vive no cativeiro na Babilônia. O que nós aqui, os puritanos, iam dizer? Esse cara está no inferno. Abandonou Deus, mas Deus nunca o abandonou. Quando a gente entender, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que você deve sair por essa porta e fazer o que você quiser. Cuidado, a mão de Deus vai pesar, mas a mão de Deus não vai te colocar no inferno. A mão de Deus vai te disciplinar, porque você é filho dele. Está entendendo isso que eu estou falando? Joaquim é uma boa ilustração da bem-aventurada posição de todos aqueles que foram, são e serão salvos e, consequentemente, fazem parte dos projetos do Senhor. Como a igreja está cheia do irmão que não quer que o pródigo volte. Como a igreja está cheia de pessoas que eram doidas para fazer o que o outro fez, mas se esconderam debaixo de uma moral, de uma ética que não era verdade. Você deve já ter ouvido e você deve já até ter falado. No céu a gente vai ter muita surpresa. Vamos ter. Talvez aquele que aparentemente nunca fez nada errado não vai estar lá no céu. O filho pródigo vai. Joaquim vai. Davi vai. Mas Davi cometeu 3 pecados gravíssimos. Deus nem tirou ele do trono. Mas a vida dele foi vivida sob uma disciplina intensa de Deus. Deus permitiu que o filho dele se deitasse com as mulheres dele. Olha a humilhação para Davi. Mas Deus não jogou ele fora. Quando a gente entende isso, a gente para de ser fingido evangélico, gospel. A gente está disposto a ficar com uma doença no fígado por causa do álcool. A gente assume a consequência de uma cirrose, de uma efizema pulmonar, porque a gente escolheu a coisa errada, como esse cara. Ele foi ele. Gente, o apóstolo Paulo falou na sua carta, o que eu quero fazer eu não consigo. O que eu não quero eu estou fazendo. Esse cara está expondo
suas falhas e a pecaminosidade que todo ser humano tem. Nós temos que parar de ser fingidos. Porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem você é, atrás desse aleluia, glória a Deus, irmãos. Deus sabe o Joaquim que tem aí dentro. Aqui dentro. Eu tenho vergonha. Eu peço a Deus perdão pelo que passa aqui. Eu não gostaria que você soubesse. Vamos parar com isso, meus irmãos, porque a gente só está se fingindo. Eu anotei aqui 3 ensinamentos. Eu quero andar na linha. Eu não quero ir para o cárcere e ficar 37 anos. Eu não quero comer a comida de porco. Mas eu tenho que ser eu. Nós não podemos ser fingidos. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos apontar o dedo para o outro. Sabe qual é a minha fraqueza? É a tecnologia. Sabe qual é a fraqueza do outro? É adultério. Sabe qual é a fraqueza do outro? É a culinária. Sabe qual é a fraqueza do outro? É a glutonaria. Cada um de nós temos um calcanhar de Aquiles que nos faz perder a guerra. E talvez Deus não tire isso, porque Paulo pediu, Senhor, afasta de mim. Não, 3 vezes ele pediu para Deus tirar o espinho dele da carne. Deus falou, não, eu quero que você viva com isso. Aquilo incomodava Paulo, mas aquilo fazia Paulo ficar alerta. Primeiro ensinamento. Não é possível que você não entendeu a história escrita, vivida nos reis. E a gente precisa entender o seguinte, não foi escolhido porque era bonzinho. Josafá foi um rei bom. Asa foi um rei bom. Mas não foi por causa disso. Porque Deus escolheu. Como Deus escolheu Joaquim. Como Deus escolheu o pai de Joaquim. Deus escolheu Jacó. Então o céu vai ser uma bagunça? Mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Porque aqui é o purgatório. É aqui que a gente está sendo purgado e lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Primeiro ensinamento. Joaquim foi disciplinado pelo Senhor através do instrumento chamado Nabucodonosor, que entrou no templo desrespeitando e destruindo o sagrado através de ato profano. Deus permitiu isso, gente. Como nós brasileiros estamos sofrendo com o Nabucodonosor desta era. Enquanto a igreja não se unir, eu não sei se vai haver melhoria. Porque a finalidade de Deus não é matar quem já está morto. É vivificar quem ele deu vida. Esse é o projeto de Deus. Entendeu isso que eu falei? O projeto de Deus não é o Nabucodonosor. O Nabucodonosor é um instrumento para purificar quem Deus falou, você é meu, e através de você, o meu filho, vem a esse mundo. Porque Joaquim fazia parte de Judá, Judá foi a tribo escolhida para o Salvador vir. Eu estou em cima de história. A história de Israel, do povo de Deus. E você tem que se concentrar na história, não num versículozinho falado por A ou B. É a história. E a história joga por terra todas as doutrinas heréticas. Joaquim foi disciplinado pelo Senhor ao ver sua segurança ficar vulnerável. As muralhas, os portões foram derrubados pela cavalaria de Nabucodonosor. Gente, isso para um rei naquela época, isso era humilhante. E isso era a mão de Deus para disciplinar esse camarada.
Joaquim foi disciplinado pelo Senhor ao perder sua cidadania e reinado. Deixou de ser cidadão do povo escolhido por Deus. Deixou de ser rei do povo escolhido por Deus. Joaquim foi disciplinado pelo Senhor ao ser levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. Olha, as 3 primeiras, 1, 2, 3, já tinha sido disciplina para esse cara botar a mão na consciência e falar: epa, tem alguma coisa errada comigo. O cara destruiu o sagrado, o cara destruiu a minha segurança, o cara tirou minha cidadania e o meu reinado. Tá bom, você quer mais. Você acha que não. Isso é a mão de Deus. Joaquim foi disciplinado pelo Senhor durante um cativeiro de não 3 horas, não 3 meses, não 3 anos, 37 anos dentro de uma prisão. E ninguém matou, ele não conseguiu morrer. Ele ficou doente, mas ficou curado. Se não ficou doente, passou angústias na sua alma que o fizeram parar e ver por que eu fiz tudo errado. É para isso que Deus nos disciplina. Deus não joga a gente fora. O produto da disciplina de Deus é a nossa santificação. Só que depois de 37 anos, olha que bonito, isso tudo aqui, no meu momento ali de reflexão e meditação, eu fui digitando o que Deus foi colocando em meu coração. Joaquim é liberto, ou seja, a disciplina divina sobre ele terminava. Quando o sucessor de Nabucodonosor, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano que começou a reinar, ele liberta Joaquim do cárcere para o palácio. Vai chegar uma hora que nós vamos sair deste cárcere e vamos entrar pelos portões da glória. Segundo ensinamento, o sucessor de Nabucodonosor, Evil-Merodach, rei da Babilônia, fala com Joaquim respeitosamente, benignamente, e lhe dá lugar de mais honra do que os reis que estavam com ele na Babilônia. Depois da disciplina, com a disciplina vem um arrependimento, e com o arrependimento vem a honra. É assim que Deus trata seus filhos. Eu tenho pena dos pais que não disciplinam seus filhos. Eu não amo. Pai que não disciplina filho, não ama. Como Deus nos ama, Deus nos disciplina. O sucessor de Nabucodonosor, Evil-Merodach, rei da Babilônia, mudou-lhe as vestes do cárcere. E Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. Joaquim não foi levado para o palácio real com uma provisão que duraria alguns dias ou meses. Mas a sua provisão lhe foi dada como uma pensão diária, durante os dias da sua vida. Este é o terceiro ensinamento para nós. Quando eu li esse pedaço na Bíblia dizendo sua provisão lhe foi dada como uma pensão diária, todos os dias, durante todos os dias da sua vida. Este é o terceiro ensinamento, eu quero muito a sua atenção. Uma porção diária é tudo aquilo de que necessitamos. Você não necessita de 10 metros quadrados estocados de coisas para amanhã ou para a semana que vem. Se você conhece a história, você vai ver que Deus falou com o povo no deserto: todo dia eu vou sustentar vocês. E aquele que pensar no dia seguinte vai apodrecer. E
pagaram para ver. Hoje colheram para 2 dias. E não adiantou ter o trabalho de colher para 2 dias, porque o que colher para 2 dias ficou podre. Trabalho desnecessário. Preocupação desnecessária. E olha como é que Deus faz, tem tudo a ver. A leitura de hoje antes do culto foi sobre avareza, preocupação com o que comer, com a vida. Não precisamos das provisões do dia de amanhã. Hoje você precisa para hoje. Deus ainda não te deu para hoje? Não acredito nisso. Mesmo que você fale, eu não vou acreditar que Deus não te deu para hoje. Para hoje Deus te deu. É por isso, Raimundo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque hoje Ele deu. Mas eu não aceito essas coisas porque eu quero saber como a minha semana vai ser. O meu mês. E como eu vou ficar? Deus vai providenciar diariamente para você, todos os dias. É isso que Joaquim tinha que aprender. A sede que talvez sentiremos no mês de junho, estou falando, ó, sede de água, lá no mês de junho, não precisa ser saciada agora no mês de março. Nós ainda não estamos com a sede do mês de junho. Eu estou com a sede do dia 20 de março. E esta sede, o Senhor é meu pastor e não me deixará ficar com sede. O suficiente que vem do Senhor para cada dia é tudo que podemos desfrutar. Não queira ter mais do que o suficiente que vem do Senhor. Porque o suficiente que vem do Senhor para cada dia é tudo que podemos desfrutar sem nunca experimentar carência. Você não vai ficar carente. Deus sustentou José na prisão, Deus sustentou José no Potifar, Deus sustentou Joaquim 37 anos dentro de um cativeiro. Não procure fingir ser bom para não ir para o cativeiro, porque você vai para o cativeiro porque você está fingindo que é bom. Deus tem para cada um de nós um cativeiro e uma determinada quantidade de tempo para cuidar da gente, tratar da gente. Você tem a mulher que Deus disse que você tinha que ter, você tem o marido que Deus disse que você tinha que ter. Não, mas fui eu que escolhi. Você escolheu e Deus trabalhou aquele Nabucodonosor para te ensinar durante aquele tempo todo. É assim que acontece. Não pense que você vai modificar. Você só tem que seguir o Senhor. Acreditar no Senhor. Não podemos comer, nem beber, nem vestir mais do que o suprimento diário de alimentos e vestes que Deus nos dá. Você bota quantas roupas ao mesmo tempo? O excesso nos traz a inquietação de saber o que fazer para guardá-lo e a ansiedade de protegê-lo de ladrões. Um cajado ajuda um pastor. Mas um feixe de cajados é um fardo pesado para o pastor. Quantos cajados um pastor precisa? Estou falando agora no nível, no modelo do pastor com animal. Ele precisa de um cajado só. Agora imagina o pastor pensando, eu vou levar uns 5 cajados, porque 4 podem quebrar. Esse é o nosso raciocínio. Ele vai estar com 5 cajados e como é que ele vai cuidar das ovelhas? O suficiente que vem do Senhor não apenas é tão bom. Olha, o suficiente que vem do Senhor não apenas é tão bom quanto é um banquete para a nossa vida. O suficiente que vem do Senhor é tudo que podemos esperar, querer. Mais do que o suficiente que vem do Senhor é ingratidão.
Quando nosso Pai nos dá somente aquilo de que necessitamos, devemos ficar contentes com a provisão diária da parte dele. Qual terá? Pensa comigo. Eu pensei sobre isso. Qual deve ter sido a reação? Presta atenção. Olha só. O cara era rei de Judá. Tinha tudo. Peças de ouro. Roupas de rei, de linho. Perde tudo. E vai para dentro de um cárcere. Qual deve ter sido a cabeça dele funcionando nesse momento? Que droga, que desgraça. Um ano ele revoltado. 2 anos ele comendo aquela lavagem de dentro do cárcere. 3 anos as roupas sujas. Ou você acha que eles tomavam banho toda hora, todo dia? Está com calor, liga ar-condicionado. Agora imagina a cabeça desse homem quando ele ouve dizer: o rei Merodach está te chamando. Entra ali que o rei está mandando você trocar essas roupas velhas de cárcere por uma roupa nova. Como é que deve estar a cabeça de Joaquim? Aí ele vai para a presença do rei. Aí o rei fala: senta aí, quero falar contigo. Estive lendo a história e você já foi um rei de Judá, o povo desse Deus que você crê. Eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que abençoar tua vida. Como deve ter sido a cabeça de Joaquim agora? Não tem mais um suprimento para meses e anos, mas tem a garantia de um cara poderoso da época de que todos os dias ele vai ser cuidado. E vai ser cuidado com honra. Como é que deve ser a cabeça dele? Quando Nabucodonosor põe ele lá, ele deve ter ficado ingrato, revoltado. Agora ele deve estar com a pessoa mais grata e fala: puxa vida, obrigado, Senhor. Está entendendo? Está entendendo a disciplina de Deus? Estou aqui, eu sou o rei de Judá. Quando eu sair daqui... Você não vai sair daí para se vingar. Você vai sair daí para agradecer a Deus. Esse arroz está parecendo um arroz doce. Que coisa horrível. Sabe como a gente reclama? Aí um dia, a gente vai olhar para o arroz doce. Obrigado, Senhor, por esse arroz. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse giló. Enquanto você reclama da comida, da bebida e da roupa, você está sendo Joaquim que está sendo iniciado numa disciplina. E não adianta repreender o diabo de Nabucodonosor. O diabo de Nabucodonosor não vai sair. E quando você sai de lá daquele momento difícil de humilhação, e olha que a gente viu uma relação de coisas. Você é o Joaquim que Deus falou: agora você vai para o céu comigo. E antes de ir para o céu, você vai fazer parte do meu projeto, para o meu Salvador descer aí. É assim. Joaquim não foi arrogante para o céu. Joaquim foi depurado. O cativeiro de 37 anos fez ele parar de reclamar do arroz, do feijão, da roupa, da casa, do apartamento, do condomínio, do telefone, das operadoras de celular. Ou você não acha que as operadoras de celular estão a serviço de Deus? Tudo está a serviço de Deus. Não pense que o diabo é freelance nesse mundo. O diabo tem que fazer o que Deus permite, só o que Deus permite. Sabe o que eu quero ensinar para vocês? Seja você
Porque mesmo que ninguém saiba quem você é, Deus vai disciplinar você. Então não seja hipócrita, como uns e outros, que a gente fica sabendo quem ele realmente é quando as gravações são gravadas. Você vai ver o linguajar da pessoa, você vai ver o espírito da pessoa, e isso Deus sabe de todos nós. A questão é se foi vazado ou se não foi vazado, mas Deus sabe. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo a ilustração que eu estou fazendo? O cara sempre foi aquilo. Quando ele aparece bonitinho, é porque os marqueteiros falaram assim, cara, desse jeito aí, Joaquim, em Judá, tu não vai ser eleito. Tu tem que passar por uma metamorfose, né? Aí a pessoa se maqueia toda, oh, glória a Deus. Aí um irmão chega e fala, estou passando por um perrengue. Ô, irmão, tenha fé. Tu não tem fé, não? Tenha fé. Aí você vai, pô, esse cara é espiritual demais. Mas você não sabe como é que ele está quando entra no cárcere. Meus irmãos, o suficiente que vem do Senhor é tudo que podemos esperar, e querer mais que o suficiente do Senhor é ingratidão. Quando nosso Pai nos dá somente aquilo de que necessitamos, devemos ficar contentes com a provisão diária da parte de Deus. O caso de Joaquim, eu estou concluindo agora, a hora foi embora. É o nosso caso, gente. O caso desse homem é o nosso caso. Temos uma porção certa que o rei nos dá, uma porção graciosa e perpétua. Este é o motivo para expressarmos nossa gratidão a Deus. No que diz respeito à graça divina, precisamos de uma provisão diária da graça de Deus. A minha graça te basta. O Senhor não quer que tenhamos um estoque de forças, de recursos. Isso nos danifica. Dia após dia temos de buscar a ajuda do alto. Todos os dias você deve se preocupar numa única coisa: buscar o Senhor. É uma agradável certeza o fato de que uma provisão diária nos é outorgada. Amanhã, quando nos levantarmos, abrirmos os nossos olhos, se estiver chovendo, foi Deus que fez chover. Se estiver sol, foi Deus que mandou o sol. Tivermos um pão com manteiga, foi a provisão diária do Senhor. E se você analisar, Israel teve 2 reinos, Judá e Israel. Jerusalém, capital de Judá, e Samaria, capital de Israel. Todos os reis de Israel não estavam nos planos do Senhor. Israel, Samaria, foi vista como samaritanos. Não é de Deus, por essa briga de judeus e samaritanos. Que Deus preservou Judá, mesmo Joaquim mau, mesmo tantos outros reis maus, que não foram tantos, mas Israel, Samaria, todos os reis, todos eles foram maus. Mas eles não estavam sendo contados. Judá estava sendo contado. Na palavra, no ministério, na meditação, na oração e no esperar em Deus, recebemos forças renovadas. Em Jesus encontramos estocadas todas as coisas que nos são necessárias. Então vamos gozar desta provisão contínua. Jamais sentiremos fome enquanto o diário pão da graça está à disposição na mesa da misericórdia. Entenderam?
Voltando àquele texto de Lucas lido no início do culto. Por que se preocupar com o que vestir, com o que comer, com o que beber? Se os pássaros, Deus cuida deles. Se nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, por que a gente está preocupado com o que vai acontecer com o Brasil? Que a nossa preocupação nos leve a orar. A orar. E esse mundo ainda está sendo sustentado porque o Espírito de Deus está aqui. E o Espírito de Deus está aqui porque a igreja ainda não foi levada. O projeto de Deus é a igreja. Não é se a gente está se sentindo confortável ou desconfortável. Mas para a gente fazer parte da igreja, nós temos que ser quem nós somos, sermos disciplinados pelo Senhor, nos arrependermos e Deus nos mudar para sermos novas criaturas. Esse é o projeto de Deus, entendeu? Se você entendeu, diga graças a Deus. Vamos ficar em pé. Essa foi uma pequena aula bíblica para você através dessa mensagem. E ao ler esses dois versículos de 8 e 9, eu falei, meu Deus, quantas informações e ensinamentos tem aqui. Mas dos versículos 8 e 9 eu tive que antes pegar o texto para você conhecer quem é o cara e depois para como esse cara ficou. É isso que se resume no cenário. Quem nós somos e quem Deus fez a gente passar a ser. Porque se você não mudar, olha que desgraça, olha que desgraça. Se você não mudar, é porque você não faz parte de quem Deus escolheu. Se você não mudar, é porque você não está sendo disciplinado pelo Senhor. Então, pense nisso. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelos ensinamentos, pela nossa história, que é semelhante à história de Adão, de Noé, de Abraão, dos patriarcas, dos reis, mas que nós sejamos contados como pessoas escolhidas e disciplinadas pelo Senhor. Eu te peço isso, papai, por favor, para cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meu domingo.